Nós temos percebido que ainda nos dias de hoje, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o avanço, né, da tecnologia, grande parte das empresas ainda se utilizam de planilhas de cálculo para o seu planejamento de negócio. Nós estamos falando de empresas de pequeno, médio e grande porte, inclusive. Isso por quê? Até porque é uma ferramenta que permite aos executivos, principalmente os executivos da área financeira, uma grande autonomia, sem a dependência de pessoal de TI, sem a dependência até de consultores externos. Então, independente do tempo que eles levam para fazer, da dificuldade, né, para poder adequar os seus modelos de negócio dentro das planilhas, tem ainda sido a ferramenta de preferência desses executivos pela sua autonomia. Isso realmente é muito sério, porque as planilhas de cálculo não oferecem uma série de recursos que outros sistemas eventualmente poderiam oferecer, como integração com os outros sistemas, né, com os sistemas legados, integração com os ERPs, toda a agilidade, trilha de auditoria, que é extremamente importante para depois fazer um acompanhamento, uma validação daquilo que foi feito e ter todo um histórico. E eu diria até, por todos esses anos que nós temos de experiência nesse mercado, são mais de 15 anos atuando somente com business planning, com a parte de orçamentação, a grande dificuldade realmente é a integração entre os departamentos, termos a qualquer momento durante o ciclo do orçamento flashes de como estão as informações. Então, outras ferramentas que não as ferramentas, as planilhas de cálculo, oferecem realmente esse recurso. Toda a parte de workflow, para saber quais são os usuários que já terminaram o seu orçamento ou não, os usuários que já tiveram o seu plano de negócios, o seu orçamento aprovado, e isso subindo até o topo da pirâmide, né, dentro de uma hierarquia de aprovação da empresa. Outro fator bastante importante que é requerido, que é necessário para esse tipo de negócio, é a frequência. Então é muito difícil fazermos um orçamento no fim do ano, tomando como base uma empresa que tem o seu calendário de janeiro a dezembro. Então é muito difícil uma empresa em outubro, novembro, em dezembro, fazer uma previsão dos seus próximos 12 meses e acertar os 12 meses que vem pela frente certinho, com uma margem muito pequena de erro. Isso é praticamente impossível se nós não tivermos uma ferramenta adequada que possibilite revisões mais frequentes, no mínimo uma vez por mês. Nós conhecemos empresas no varejo, que são empresas que têm um ciclo um pouco mais apertado, então fazem revisões semanais do seu plano de negócio, com previsão futura para 3, 4 semanas, 3, 4 meses e fechando o ano, né, os próximos 12 meses. Então isso sem uma ferramenta adequada é impossível fazer, porque um ciclo, refazer um orçamento, atualizar um orçamento em planilhas Excel, a gente sabe que é praticamente a mesma dificuldade que fazer o primeiro orçamento, né, o original budget, né, o primeiro orçamento do ano. Então, além de toda a facilidade, de todos os recursos, de toda a simplicidade que as ferramentas de business planning oferecem, ainda existe a preocupação de estarmos publicando o número, de estarmos entregando o número para a diretoria, para a tomada de decisão, para todo o seu planejamento de negócios, números não confiáveis, porque o Excel, apesar de ter uma flexibilidade muito grande, de ter uma facilidade muito grande, isso também pode ocorrer das empresas muitas vezes fazerem alterações sem a devida validação, sem a devida checagem para estarem cientes, para estarem seguros que aquele número realmente está certo. Então, estão aí no mercado várias ferramentas, são ferramentas muito interessantes, algumas mais complexas, outras menos complexas, e muitas vezes as ferramentas menos complexas não significam menor potencial, né? Conhecemos ferramentas no mercado que têm um potencial para modelos complexos muito grande e são ferramentas muito simples de serem utilizadas. E é interessante porque
um executivo, quando ele percebe, quando ele conhece uma ferramenta desse tipo, se apaixona. A gente brinca, é como uma criança que vê o pirulito e quer aquele pirulito. Não tem jeito, o executivo percebe realmente o ganho que ele vai ter em estar utilizando uma ferramenta desse tipo e o que ele sofre hoje utilizando as planilhas de cálculo. Então, com certeza, eu acho que vale a pena, por todos esses anos de experiência que nós temos, são mais de 200 projetos que nós temos nesse segmento de orçamento e planejamento, e nós já vimos muito realmente a reação das pessoas em perceberem o tempo que perderam, o quanto sofreram e por não estarem utilizando uma ferramenta adequada.